E se o universo não fosse apenas matéria em movimento, mas um sistema inteligente? O cosmos não é caótico. À primeira vista, a vastidão pode parecer uma dança aleatória de poeira e fogo. Mas, quando olhamos mais de perto, uma ordem subjacente se revela. Não é a ordem rígida de uma máquina, mas a ordem fluida e adaptativa de um sistema vivo. Cada galáxia, cada estrela, cada planeta move-se não por acaso, mas em resposta a um conjunto de regras fundamentais e elegantes. A gravidade, a força que mantém os mundos em órbita e as galáxias unidas, não é uma força bruta, mas uma curvatura no próprio tecido do espaço-tempo, uma geometria em escala cósmica. Ele segue leis precisas, padrões matemáticos, ritmos e equilíbrios delicados. Essa ressonância de padrões atravessa todas as escalas da existência. A proporção áurea que define a espiral de uma galáxia distante também se encontra na concha de um náutilo, na disposição das pétalas de uma flor e até nas proporções do corpo humano. As formas fractais, onde a mesma estrutura se repete infinitamente em escalas cada vez menores, são visíveis na ramificação de um raio, no contorno de uma costa e nos alvéolos dos nossos pulmões. É como se o universo usasse um conjunto limitado de projetos para construir uma variedade ilimitada de formas. Das galáxias às células, a mesma ordem se repete. Isso levanta uma pergunta inevitável. De onde vem tanta organização? A resposta pode exigir que redefinamos nossa compreensão da própria inteligência. Tendemos a associá-la à consciência, ao cérebro, ao pensamento humano. Mas a natureza está repleta de exemplos de uma inteligência distribuída, coletiva e não consciente. Uma inteligência que emerge da interação de componentes simples, seguindo regras simples, para criar um comportamento complexo e altamente organizado. Não há um líder, nem um plano central, apenas um fluxo de informação e resposta. Inteligência não precisa ser humana. Pode ser a capacidade de organizar, adaptar e evoluir. Se aplicarmos essa definição mais ampla, o próprio universo se revela como o sistema inteligente primordial. A partir de um estado de simplicidade quase inimaginável, ele tem, ao longo de 13,8 mil milhões de anos, gerado uma complexidade cada vez maior. A partir de energia pura, a matéria se condensou. A partir de átomos simples, elementos mais pesados foram forjados no coração das estrelas. É um processo contínuo de auto-organização e emergência, onde cada novo nível de complexidade se baseia no anterior. O universo cria estrelas, planetas, vida e consciência capaz de questionar o próprio universo. Isso não parece aleatório. A emergência da vida e da consciência pode não ser um mero acaso, mas uma consequência natural da tendência do universo para a complexidade. É como se o cosmos estivesse programado para, eventualmente, gerar observadores. A vida, com a sua capacidade de processar informação e adaptar-se, representa um salto quântico nesta jornada. E a consciência, a capacidade de autorreflexão, é o ponto em que o universo começa a tomar conhecimento de si mesmo. Talvez o cosmos não pense como nós, mas se comporte como um sistema inteligente. Aprende, se ajusta e gera complexidade crescente. O cérebro humano, com os seus 100 mil milhões de neurônios, é talvez o objeto mais complexo que conhecemos. Cada neurônio é simples, mas juntos criam a sinfonia da consciência, do pensamento, da emoção e da memória. Esta rede neural é um microcosmo da própria teia cósmica. A nossa capacidade de aprender com a experiência, de nos adaptarmos a novos desafios e de criar novas soluções é um reflexo do processo evolutivo do próprio universo. Somos a vanguarda da complexidade cósmica. A consciência humana pode ser um ponto onde essa inteligência se reconhece.
Perguntar se o cosmos é inteligente não é afirmar respostas prontas. É uma postura de humildade perante a imensidão. É abrir a porta à possibilidade de que a realidade seja muito mais estranha, bela e interligada do que as nossas teorias atuais conseguem descrever. A ciência avança não por ter todas as respostas, mas por fazer as perguntas certas e por estar disposta a abandonar velhas ideias perante novas evidências. Esta questão, a da inteligência cósmica, pode ser uma dessas perguntas transformadoras que nos impele para a próxima fronteira do conhecimento. É reconhecer o mistério. Talvez o universo não seja um palco vazio, mas um processo vivo do qual fazemos parte. Esta ideia transforma a nossa relação com tudo o que existe. Deixa de haver uma separação clara entre nós e o universo. Somos uma manifestação do cosmos, tal como uma onda é uma manifestação do oceano. A nossa existência não é um acidente isolado, mas uma parte intrínseca de um processo contínuo de criação e autodescoberta. A matéria que nos compõe foi forjada em estrelas que morreram há éons. O nosso fôlego segue o mesmo ritmo das marés. A nossa curiosidade é a curiosidade do universo. Se isso for verdade, então pensar, sentir e criar não são acidentes. São expressões fundamentais da natureza do universo. A Nona Sinfonia de Beethoven, as equações da relatividade de Einstein, um simples ato de bondade entre estranhos. Tudo isto pode ser visto como o universo a explorar as suas próprias possibilidades através de nós. A nossa criatividade é a sua criatividade. A nossa busca por significado é a sua busca por significado. Cada descoberta científica, cada obra de arte, cada momento de insight é uma nova revelação, não apenas sobre nós, mas sobre a totalidade da qual fazemos parte. São o cosmos se expressando através de nós.